Iniciada a gravação da nossa aula do dia 16 de maio de 2021, ainda no período da Covid, aqui na P4 de Vitória, em Jardim da Penha. E nós paramos na aula passada falando exatamente, meu velho, sobre a revolta da Vendéia, que eu falei que foi o último slide dessa segunda parte sobre a Revolução Francesa, beleza? E aí eu estava voltando um pouco com a galera, nós paramos aqui, ó. Calma aí que eu vou espelhar, porque já deixou de espelhar de novo, né? Espelhar, cadê ela? Tá aqui, show de bola. Nós paramos aqui, ó, na revolta da Vendéia, beleza? Mas eu tô voltando um pouquinho só para pegar um gancho da última aula e o pessoal relembrar, porque a Revolução Francesa é um pouco mais complexa. Falei com vocês, meu velho, que a revolução ela toma corpo mesmo, que é uma revolução de base iluminista, que vai defender os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, e vai defender a ideia de que o Estado deve existir para poder garantir que a pessoa tenha acesso ou tenha o direito garantido à vida, o direito garantido à liberdade e o direito garantido da propriedade privada. No entanto, quando essas camadas começaram, meu velho, a se declarar em Assembleia Nacional Constituinte e realizar uma série de reformas que poderia incluir o povo nesse processo, eu falei que o povo se animou em demasiado e passou a invadir uma série de propriedades que pertenciam principalmente à nobreza e ao clero. Falei que essas propriedades que foram saqueadas, incendiadas, e centenas de pessoas morreram, aquelas que tentavam resistir vão morrer perante a força popular. Tem esse nome de grande medo por isso. Quantidade imensa de mortes, de saques, de violência, de incêndio, de estupro, e uma quantidade muito grande de nobres e clérigos que vão sair da França. Vão sair da França por quê? Porque se fica, morre. E esses caras que saem da França vão para o exterior buscar ajuda, defendendo a seguinte ideia: ou as potências estrangeiras mandam suas tropas para a França para poder acabar com a revolta que está acontecendo lá, ou ela pode crescer e chegar no seu país também. Esses caras que estão saindo da França nesse momento vão ser no futuro os contra-revolucionários, os que vão organizar as tropas para esse fim. E falei que quem cessou as invasões foi a mesma burguesia. E por que a burguesia fez isso? Porque ela afirmava o seguinte, ó: o que nós defendemos, que é o iluminismo, também existe a defesa da propriedade privada. Então, para você ter acesso à propriedade, não vai ser só invadindo, não. Invadindo, você incorre em crime, isso é ilegal. Você tem que esperar ter uma Constituição que vai realizar a reforma agrária e você ter a terra dentro da lei. Agora, invadindo não pode, beleza? E aí? E aí nós falamos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a primeira grande coisa da Constituição, da Revolução Francesa, em 1789, então é logo no início, né? Igualdade jurídica e civil perante a lei. Observa que não tem igualdade econômica, então todos são iguais perante a lei. Garantia de propriedade privada, algo inviolável. Participação dos cidadãos na elaboração das leis, ou seja, na expressão da vontade geral. Nesse momento, o povo vai eleger pessoas que os vão representar politicamente. Destituição de governos tirânicos, ou a influência do John Locke, direito a resistir à tirania, e igualdade de oportunidades na ocupação de cargos e empregos. Isso aqui, essa última, eu falei que ela ficou muito mais no mundo das ideias do que da realidade. Aí você fala, por quê? Porque esses cargos e empregos quase sempre vão ser por indicação. E a maioria dos caras que vão ter acesso à indicação são aqueles que são parte da nobreza ou do clero. Fala, velho. Aham. Não, na Revolução Francesa ela vai justamente acabar com a ideia de que ele deve ser endeusado. Porque você vai ver que logo aqui na frente, deixa de ter, por exemplo, título de nobreza. Você não vai chamar mais o cara de milord, my lord, não vai chamar mais o cara de conde, condessa, agora você vai chamar o cara de cidadão. Você vai observar que nas imagens que você vai ter de artes da Revolução Francesa, apesar de ter algumas que são obras de arte solitárias, igual a morte de Marat, o assassinato de Marat, que ele está sozinho lá, mas aquilo é um impulsionamento à Revolução crescer. A maioria das obras, igual a do Delacroix, são obras que pegam a massa, sacou? Pegam a massa, pega o povo em movimento. Então, a arte deixa de endeusar, como fazia no período do absolutismo, para poder colocar que são pessoas comuns que fazem parte daquele processo. Hum.
Sim. A nacionalidade ou racionalidade? Ah, sim. Quem é cidadão é quem é francês. Quem nasceu na França. Por isso, quando o Camada coloca aqui, ó, que ele fala de igualdade de oportunidades na ocupação de cargos e empregos, quer dizer que independe de qual cor você é, de qual categoria você é ou de qual religião você é. Você vai ver que mais à frente a gente vai falar da questão religiosa quando os jacobinos chegarem no poder e vai haver até uma tentativa de se criar uma nova religião na França. Sacou? Inclusive, esse vai ser o momento que o Robespierre dá mole, porque a França ela é muito católica. Então, como a França é muito católica, você começa a colocar que todo mundo é cidadão, independente se ele vem de uma colônia ou não, de que todo mundo é cidadão, independente se é calvinista ou é protestante, sacou? Isso é algo que vai acontecer na Revolução porque torna todos iguais, igualdade jurídica e civil, sacou? Mas que vai acontecer na vida real aí são outros 500. O tratamento passa a ter. E aí, só para adiantar a ideia, além disso aí, nós falamos, meu velho, da Constituição Civil do Clero. Lembra que eu falei com vocês que o clero vai ter que jurar fidelidade aos franceses? Você observa que tem uma inspiração lá na Inglaterra, né? O Henrique VIII, quando ele fez a reforma anglicana, o ato de supremacia, ele fez a mesma coisa. Ele falou: ó, vocês do clero católico que jurarem fidelidade a mim e à nova religião, assumirão posições dentro da igreja anglicana. E vocês, membros do clero que não aceitam a religião anglicana, vocês estão expulsos da Inglaterra. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Você fez a Constituição Civil do Clero, eu até comentei na aula passada, que quando você submete a igreja, você tem a formação de opinião maior ao seu favor, sacou? Citei, inclusive, o padroado e o beneplácito aqui no Brasil, de que o imperador nomeava os membros do clero no Brasil. O imperador aprovava ou não as leis do clero no Brasil. O imperador pagava os salários do clero no Brasil. Então, ele que mandava. É a mesma coisa. Clero juramentado foi aquele que jurou fidelidade à Revolução. Diga-se por passagem, esse clero juramentado é quase todo ele membros do baixo clero, aqueles que viviam junto do povo, pode crer, e que via necessidade deles. E esses que são os refratários são quase todos do alto clero, que se beneficiavam do que a Igreja Católica lhe proporcionava e não teria mais agora com a Revolução acontecendo, sacou? E junta a fome com a vontade de comer, que o baixo clero, além de virar o clero juramentado, é aquele que vai apoiar a Revolução. Como o alto clero vai embora, o baixo clero vira o quê? Vira alto, sacou? Se você vai embora, eu assumo o seu lugar, então eu subo dentro da hierarquia religiosa. O Papa rompeu relações por causa disso. Aí você fala, caraca, rompeu relações por causa disso, e no Brasil não rompeu, não? Não. No Brasil só vai haver o rompimento das relações quando acontecer, meu velho, aquela bula sílabus errorum, e mesmo assim vai ser momentânea, depois volta normal de novo. Você vai ver no segundo reinado do seu tio Serlon, o momento em que a igreja e o Estado brasileiro tiveram atrito, foi porque o imperador não aprovou aquela bula que proibiu os maçons de frequentar a igreja católica no Brasil. Aqui houve um rompimento formal, e eu falei com vocês que a família real, que quis iniciar um processo para poder incluir a nobreza e o clero para pagar imposto, acabou de perceber que as reformas iam muito além do que eles queriam. O rei tentou fugir com a família dele. Falei com vocês que ele foi reconhecido e foi capturado e enviado de volta para a França, enviado de volta para Paris, na verdade. Esse momento é um momento onde a alta burguesia está no poder e a burguesia vai lá e faz o quê? Contrariando as expectativas que o povo achava que ia rolar, porque quando teve aquela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, se todos são iguais perante a lei, o povo já deduziu assim, todo mundo vai votar, sacou? E aí, quando vem a realidade, os burgueses vão fazer uma constituição onde o voto vai ser censitário e o povo está fora. Então eu te usei para chegar no poder e agora não tenho você mais. Apenas 30% da população é que poderia participar, e eu falei da influência burguesa. Não só os burgueses são aqueles que vão ocupar a maior quantidade de votos para poder, mas também eles passam a fazer leis que aprovam ou beneficiam eles mesmos, como a Lei Chapelier, que proíbe, por exemplo, sindicato, proíbe reivindicação coletiva. E aí a monarquia é uma monarquia constitucional, no entanto, o rei não manda porque ele tem que obedecer ao parlamento, tem que obedecer ao Congresso, beleza? O rei passou a tramar o seguinte: não vou aceitar eu virar um monarca fantoche, não vou aceitar eu virar a rainha da Inglaterra. E fez um acordo secreto com duas potências estrangeiras, diga-se por passagem, Habsburgo, as duas, Áustria e Prússia. Lembra que a
Maria Antonieta, mulher do Luís XVI, é austríaca, beleza? E aí? Nessa declaração de Pillnitz, tanto a Áustria quanto a Prússia assinam um acordo onde elas falam que elas vão invadir a França e vão restaurar o absolutismo bourbon. Sacou? E aí? Aí acontece uma fase onde o povo passa a aparecer e onde os jacobinos começam a aparecer. A Comuna Insurrecional de Paris é o momento em que os populares, liderados pelo Marat, Danton e Robespierre, vão pegar em arma. E aí, mais uma parada sinistra, né? Armou o povo, treinou o povo em campo de batalha, isso pode pegar para você depois. Lembra que eu falei lá na independência dos Estados Unidos, na Guerra dos 7 Anos, que os ingleses treinaram os colonos e armaram os colonos para lutar contra os franceses? Olha depois o que aconteceu. Os colonos vão utilizar os armamentos que eles aprenderam contra os próprios ingleses. Aqui vai ser igual. Ah, por quê? Porque depois que o povo passa a ter acesso ao armamento e aprende a lutar, ele passa a ser um povo que tem uma capacidade de pressão em cima do governo muito maior. Muito maior. E aí, esse Danton, Marat e Robespierre são 3 líderes jacobinos que vão falar o seguinte, ó. Ou nós nos alistamos e vamos para a frente de batalha para garantir que as reformas aconteçam e nossa vida pode ser mudada, ou nós nos acomodamos em casa e esperamos a vitória dos Habsburgo, porque eles vão invadir. Ou nós lutamos por nós mesmos, ou nós não conquistaremos nada. E aí, velho, o que acaba acontecendo? Vitória dos revolucionários, o povo vai conter as invasões estrangeiras, o Luís XVI vai ser afastado e acusado de traição, pelo fato de que se descobriu que ele mantinha relacionamentos, meu velho, com essas potências estrangeiras, e aí vem a era da Convenção Nacional. Eleita uma nova Assembleia, porque viu o seguinte, ó, não deu certo a monarquia, não deu certo tentar manter o rei no poder, o rei conspirou para voltar ao absolutismo. Vamos acabar com essa parada, e agora a gente vai implantar um novo sistema de governo. Vamos fazer uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, olha aquilo que eu falo nas aulas minhas de História do Brasil. Todo movimento que existe, e aqui também em História Geral, que o povo tem uma participação efetiva no processo, depois que o processo se consolida, ele quer ter participação de fato. No Brasil, por exemplo, aconteceu o processo de independência, o povo não participou. O povo vai efetivamente depois ter participação política? Não vai. O voto é censitário. Quando se proclamou a República no Brasil, teve participação popular? Não teve. E o povo participa depois? Aí você fala, quando proclama a República, o povo participa porque o voto deixa de ser censitário, mas o voto era para alfabetizado. A maioria da população era analfabeta. Sacou? Então, quando o povo não participa da conquista do poder, ele não vai ter acesso àquilo que a Revolução poderia dar para ele. Aqui o povo pegou em arma para lutar contra austríacos e prussianos. E agora ele vai exigir que aconteça um sufrágio universal. Ou seja, fim do voto censitário, período marcado por pressões populares que levaram a importantes reformas sociais. Falamos na última aula, inclusive, dessa parada aqui, ó, que é simplesmente a origem da determinação dos partidos de direita, esquerda e centro. É daqui que vem esse posicionamento. Quando os caras fizeram essa Assembleia Nacional, ou essa Convenção Nacional, os jacobinos, que representavam a baixa burguesia, os camponeses e os sans-culottes, se sentaram à esquerda da Convenção Nacional, à esquerda do Congresso. Os girondinos, que representavam a alta burguesia industrial e mercantil, vão se sentar à direita da Convenção, à direita do Congresso. E a planície ou pântano, que era o partido de centro, porque ficou na parte baixa mesmo, no centro da parada. É daí que vieram as ideias que boa parte da população tem até hoje. Aí você fala assim, o camarada de esquerda, por quê? Porque naquele momento, simplesmente quem se sentou na esquerda era pequena burguesia, povo. Então, quando fala de esquerda, você remete a esse burguesia, pequena burguesia e povo. Quando você fala de direita, porque os caras que se sentaram à direita, aleatoriamente, sacou? Representavam a alta burguesia. Simplesmente por causa disso. E a maioria do povo não tem até hoje ideia de o que é isso de verdade. E aí nós temos a fase da República Girondina, a alta burguesia está no poder, os jacobinos, com muita pressão popular, conseguiram fazer o quê? Executar não só o Luís XVI, mas também a Maria Antonieta. Eu falei que isso aqui é mais uma quebra de paradigma, assim como quando decapitaram o Carlos I lá na Inglaterra, e aquilo foi visto como um ultraje na Europa inteira, isso aqui é visto como um ultraje maior. Aí você fala, por quê? Porque a Inglaterra
Não era uma monarquia absolutista como a França era. Falei para vocês na semana passada que a França é a maior monarquia absolutista europeia. Quando você vai lá e decapita o rei e a rainha da maior monarquia absolutista, é um sinal muito claro, ó. Se a maior monarquia absolutista acabou de perder a cabeça do rei e da rainha, essa parada vai se espalhar, sacou? E aí? E aí, velho? Revolta da Vendéia, olha essa. Conspiração em virtude da determinação do governo republicano de recrutar camponeses para uma guerra contra forças estrangeiras. Os camponeses foram insuflados pelos monarquistas. Olha o que acontecia. Naquele momento que os caras decapitaram o rei, várias potências europeias vão se articular para invadir a França, sacou? E aí, velho, aqueles camaradas que defendiam a monarquia, eles vão tentar agitar a parada, igual hoje. Como assim? Se você não consegue, meu velho, brecar um movimento político, você pode tentar boicotar esse movimento político. Você pode tentar boicotar um movimento político hoje, como, por exemplo, de que forma? Pegando mentira, fake news, sacou? Nós estamos numa fase de produção de mentira, de fake news, que é um negócio impressionante, velho. Num grau, tipo assim, os números, eles extrapolam qualquer realidade normal de você sacar. Ontem, eu dei aula em Vila Velha, aí eu cheguei em casa, peguei um trânsito na ponte do caramba, velho. Eu tinha uma vacina marcada de influenza, aqui em Andorinhas, do outro lado da ponte. Aí, peguei um Uber, brother, e fui pra lá vacinar, né? O coroa que tava dentro do Uber, o senhor bem coroa já, sacou? Que tava me levando, começou a falar a respeito da vacina e pediu meu telefone para me mandar uma parada no WhatsApp, falando a respeito da vacina, que ele tinha descoberto lá a pesquisa da médica tal, de que as vacinas têm uma partícula que é magnetizada e que essa partícula magnética que está na vacina atinge o cérebro e de que em 2 anos a China vai conseguir desligar pelo menos 40% das pessoas em escala planetária. E isso você não vai ver só as pessoas caindo no meio da rua, não, mas você vai ver elas, todas elas com câncer. Aí eu indo tomar vacina. E aí ele falando comigo, para não tomar vacina. Aí eu falei, ah, meu senhor, desculpa aí, mas. Ah, você não acredita não? Eu falei, não, não acredito não, cara. Eu vou lá tomar vacina assim mesmo, sacou? Ah, mas daqui a 2 anos você vai ter câncer ou você vai ter. Você vai ser desligado, essa é a nova era. Nova era, é o Armagedon, é o fim dos tempos. Eu falo, caraca, velho, a situação já está tão difícil, os camaradas estão fazendo ficar mais doido ainda. E o cara falava na moral. Ele não falava brincando, zoando, gastando, não. Ele falou comigo na moral, olhando no meu olho, tipo assim, não faça isso com você, sacou? Não vá vacinar, não faça isso, rapaz, é um troço bastante diferente, cara. Então, eu tô falando o quê? Que existem formas de você boicotar um movimento, sacou? Igual a vacina tem sido bastante boicotada nos últimos anos, não só agora por causa da Covid, nos últimos anos. Voltou a ter varíola, voltou a ter rubéola, voltou a ter sarampo, coisa que não existia mais, velho. E aí, por causa de crendice, o povo deixa de vacinar, as paradas volta, sacou? E aí, nessa ideia de que tem como se boicotar um movimento, se a França ia ser invadida novamente por potências estrangeiras, seria necessário se fazer o quê? Conclamar o povo de novo para poder montar o exército e evitar a invasão. O que os monarquistas fazem nesse momento? Agitam o povo. Vamos falar assim, vocês vão defender esse governo aí, republicano, que acabou de matar o nosso rei? Vocês vão defender esse governo aí para colocar você de novo na frente de batalha contra potências estrangeiras? Não. Não aceita para frente de batalha de novo, não. Vocês ganharam o que até agora? Os caras colocaram lá que o voto vai ser voto universal, mas você votou até agora? Falaram que ia ter terra, mas você teve terra até agora? Então existe uma forma de você, sacou? Contagiar o povo para isso. E aí, o que acaba acontecendo? O Danton, o Marat e o Robespierre vão perceber isso, que existiam monarquistas que estavam influenciando o povo para não participar da revolta e executaram os caras, tá, velho? Foi um massacre na Vendéia. Aí você fala, por quê? Porque os revolucionários vão assassinar não só os monarquistas, que incentivavam o povo a não lutar, como assassinaram o povo que não foi lutar. Esse é o momento alto da Revolução. Porque tanto o Danton, quanto o Marat, quanto o Robespierre tinham uma frase: ou você está a nosso favor, ou você está contra a gente. Não tem como você ficar nulo num processo revolucionário. Você ficar nulo num processo revolucionário é ajudar o inimigo a conquistar o território. Então, ou você me ajuda, ou você vai morrer igual ele vai morrer também. E aí você vê dentro de um processo revolucionário franceses matando franceses.
Os jacobinos, nesse momento, vão começar a passar o cerol. E aí vem a parada. Acabou essa primeira parte da matéria, deixa eu só ver a dúvida da galera aqui. Deu para a gente poder dar uma voltinha na matéria, né? E se relembrar onde nós paramos na última aula. E vou espelhar agora a parte 2. Deixa eu só fechar esse slide. A parte 2 não, a parte 3, desculpa. Então, agora a parte 3. Parte 3. Não, aqui não. Essa aqui. Que também está no seu blog, beleza? E aí, velho? Esses são os 3 caras da Revolução Francesa. O nosso camarada Danton, o Marat e o Robespierre. Essa tríade aí está para a Revolução Francesa como Lenin, Trotsky e Stalin estão para a Revolução Russa. Os jacobinos estão para a Revolução Francesa como os bolcheviques estão para a Revolução Russa. Os jacobinos vão organizar as tropas internas contra os estrangeiros, assim como os bolcheviques vão fazer na Revolução Russa. Na verdade, quando eu for falar de Revolução Russa, você vai voltar de novo na Revolução Francesa, porque parece que vai repetindo anos depois, em outro lugar. E aí? A Revolução assumiu um caráter popular, com apoio dos sans-culottes, que é a população, que é a massa urbana, sacou? E atingiu o auge da radicalização política, chamando no período do terror. Paris era uma cidade muito grande. Era uma capital que tinha uma quantidade imensa de pessoas. Então, os jacobinos conseguiam fazer uma pressão popular muito grande, tendo o apoio dessa massa urbana dentro de Paris, sacou? Foi também um período, um momento de grande avanço e conquistas sociais que beneficiaram os mais pobres. Aí você fala como? Primeiro, na época, com essas invasões acontecendo, estrangeiras, olha o que os caras vão fazer. Pode falar. A Revolução? Não entendi o que você falou, desculpa. Não entendi o que você falou. Revolta da barricada? Tem várias revoltas da barricada, porque nesse momento, na verdade, a da barricada que você está falando deve ser a Comuna de Paris, não? Ah, então é um pouco mais à frente. É 68. Beleza? 1868. E aí o que vai rolar? A gente vai chegar nela ainda. Primavera dos Povos, movimentos liberais e a Comuna de Paris. Inclusive tem até um videozinho de Comuna de Paris que a gente colocou no slide, que ele é massa. Que as pessoas às vezes ficam viajando na Comuna de Paris e o videozinho ele é muito bom para explicar o que é isso. Nesse momento em que potências estrangeiras estão se articulando para invadir a França, se cria o Comitê de Salvação Pública. Olha o que esse cara faz. Cuidar da defesa militar da França contra os ataques externos. Cria o Comitê de Segurança Geral. Esse serve para detectar os suspeitos de traição e cuidar da polícia política. Olha só isso, hein? Detectar suspeitos de traição e cuidar da polícia. E o Tribunal Revolucionário, que vai julgar os possíveis crimes. Então você vai ter um camarada que ele vai tomar conta da segurança externa, ele que vai organizar as tropas contra as tropas estrangeiras. O Comitê de Segurança Geral serve para poder identificar quem são os contra-revolucionários ou os traidores. E você tem o Tribunal Revolucionário, que vai julgar esses contra-revolucionários ou traidores. Só isso só. É uma máquina de moer gente. Uma máquina de moer gente, não. De picar gente, cortar pescoço. Ah, por quê? Porque assim como você tinha lá na época da Inquisição, em que você ia lá e se confessava, e depois o inquisitor falava, tem mais alguma coisa que você quer dizer para Nosso Senhor? E você denunciava uma outra pessoa? E aí eu falei em sala de aula que às vezes você denunciava uma pessoa na Inquisição porque você achava que ela realmente era uma bruxa ou um bruxo ou coisa parecida. Mas por muitas vezes você ia e denunciava alguma pessoa na Inquisição porque você não gostava dela. Sacou? Nesse momento, vai ser incentivada a delação de contra-revolucionários. Então muitos vão começar a falar, o meu vizinho ele é contra-revolucionário. Às vezes porque ele era mesmo, ele não participava das barricadas, ele não ia, meu velho, para a frente de batalha, ele não produzia para abastecer quem estava lutando, ou às vezes eu simplesmente não gostava de você, sacou? E aí, a quantidade de gente que passa a ser denunciada e a chance de defesa, ela era mínima. Para você ter uma leve ideia, na execução do nosso camarada Luís XVI, a execução do Luís XVI foi sinistra, velho, porque teve um processo, e o principal líder do processo foi o Robespierre. Robespierre era advogado, beleza? O Robespierre, quando era moleque, eu falo assim, rapazinho, que estava no ensino médio, na escola dele teve uma
tipo uma gincana, uma competição, igual tem aqui no Darwin, certas palavras, não tem? Você vai fazer uma redação, e aí os 3 melhores textos vão para o livro, não sei o que lá, e por aí vai. Essas competições que tem de escola. O Robespierre, na época, tinha como tema para poder fazer a redação, fazer o texto, a monarquia francesa. E a redação que ganhou foi a redação do Robespierre. Olha só isso. Ele tinha 16 para 17 anos. Elogiando o Luís XVI e a mulher dele. Inclusive, quando esses dois monarcas foram visitar a escola, o Robespierre leu o texto que ele escreveu para o Luís XVI, para Maria Antonieta, de frente deles, assim, ó. E de acordo com o Robespierre, os dois sequer olharam na cara dele. Aí você imagina como que o mundo dá a volta, hein? Esse moleque de 16 para 17 anos se sentiu naquele momento ali humilhado pelos dois que ele estava puxando o saco, se torna advogado. Nesse momento é ele que vai julgar o Luís XVI e ele que vai mandar executar o Luís XVI. E o Luís XVI chega inclusive e fala assim para o Robespierre: o crime pelo qual me julgam e me condenam, simplesmente não sou culpado, porque não existia lei que me proibisse de fazer o que eu fiz. Olha essa história. Como que você pode me acusar de traidor pelo fato de eu ter tentado sair do país? Existia alguma lei que me proibia de sair do país? Você me acusa de quê? Com base em quê? Sacou? Ah, tem documentos que comprovam que você mantinha contato com austríacos e prussianos. Me mostra um. Me mostra uma carta aí que tem assinatura minha mandando lá para o rei da Áustria ou da Prússia. Sacou? Não tinha. E mesmo assim, o que o Robespierre falou? Lembre-se que você não está mais sob suas leis. Você agora está sob as leis da França revolucionária. E aquilo que você fez, ou tramou, ou pensou fazer contra o povo francês, é digno de punição pela guilhotina. Sacou? Era uma... Até antes do cara ser executado, tinha uma disputa de egos e de inteligências ali, sacou? Então tem um que vai organizar as tropas, o outro que vai detectar quem é contra-revolucionário e o outro que vai executar os contra-revolucionários. Diga-se por passagem, as principais medidas que você vai ter que são populares nesse momento vai ser o quê? Sufrágio universal. O povo passa a votar. Quando eu faço sufrágio, eu falei homens, mulheres não votam. Diga-se por passagem, quando aconteceu essa promulgação aqui com sufrágio universal, não sei se cheguei a falar na aula passada aqui, mas tinha uma mulher chamada Marie Olympe, falei dela na aula passada aqui, ou Marie de Gouze, era uma francesa que ela chegou dentro da convenção dominada pelos jacobinos e falou assim: por que vocês vão criar uma série de leis e uma série de direitos que concedem igualdade, mas apenas aos homens? Aí os camaradas já ficam olhando assim para ela, né? Por quê? Porque do mesmo jeito que os homens foram para frente de batalha, as mulheres também foram. Do mesmo jeito que participaram da tomada da Bastilha, as mulheres também participaram. E participaram mesmo, tá? Era meia-meia, era 50-50 mesmo. A mulherada trabalhava na rua. A mulherada sabia o que era e participava do processo. E aí a Marie de Gouze não só foi... O pessoal riu da cara dela, como depois da risada de todo mundo, ela sacou um documento que ela estava trazendo com ela, que ela tinha escrito, que era a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Tipo assim, se você vai conceder direito para os homens porque eles lutaram para conquistar, nós mulheres lutamos ao lado. Nós também deveremos ter. Guilhotinaram ela. Guilhotinaram ela. Só para você ter uma leve ideia. E o que eu acho mais curioso é que você simplesmente quase não vê isso em livro de história. Não vê. Porque os caras jogam a Revolução Francesa lá para cima como aquela que vai derrubar a maior monarquia absolutista e vai implantar os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade, mas para uma parcela bem pequena da população. Não é essa pipoca toda estourando não, sacou? E aí, separação entre igreja e Estado, a igreja e a adoção do calendário republicano, faz um novo calendário para a Revolução Francesa, limitação da propriedade privada em prol da função social, ó, a mesma coisa que você tem lá no Bill of Rights, sacou? Mesma coisa que você tem lá na independência dos Estados Unidos, mesma coisa que você viu falar com o nosso camarada quem? Iluminista? Jean-Jacques Rousseau. Lembra que o Jean-Jacques Rousseau falava que a propriedade tinha que cumprir uma função social? Ele não falava que a propriedade privada tinha que ser extinta, mas de que a terra
se ela não estivesse sendo utilizada para um fim social, produzindo, criando, sustentando, ela deveria ser dividida para aqueles que têm a necessidade, sacou? Então é o momento que o povo vê a possibilidade dele ter acesso à terra acontecer. E isso começa, de fato, a rolar. Fala. Sim, tem o mesmo princípio. O princípio de que a propriedade deve cumprir uma função social. E na nossa, não só a propriedade rural, mas a urbana também. Então, se você tem um prédio, por exemplo, aqui, 100 andares, e ele não está sendo usado, o Estado pode reivindicar esse prédio pagando o preço justo por ele, preço de mercado, e fazer reforma nele. Sacou? A mesma coisa acontece na zona rural. Só que as pessoas acham que essa parada é fácil de você fazer, e não é. Porque não se faz reforma agrária em cima de pequenas e médias propriedades. Então, só em grandes propriedades e se não tiver uma função social. Então, você tem 1.000 alqueires de terra, mas você planta, cria, ou é uma área de reserva, nunca vai ter reforma agrária lá. Agora você tem 1 milhão de alqueires de terra, devoluta, não usa para nada, desde a época da colônia, sacou? O governo afirma que, constitucionalmente, ele pode fazer mediante pagamento de indenização. Não é comunista. Eu vou estatizar, ponto, acabou, sacou? Tem que ser valor de mercado. Só que isso é raríssimo de acontecer. Os militares fizeram, por incrível que pareça, os militares que iniciam reforma agrária no Brasil, um monte de gente não sabe disso, mas são eles, mas num grau muito pequeno e lá na Amazônia. Então, tipo assim, você quer terra? Eu vou te dar, lá na Amazônia. E os outros que fizeram a maior quantidade de reforma agrária da história do Brasil foi Fernando Henrique Cardoso, seguido pelo Lula e Dilma Rousseff. Fala. Dificilmente. Dificilmente, porque a argumentação que você vai ter é de que seu negócio vai estar em expansão. Tipo, eu não tenho aqui agora, mas a próxima colheita vai ser lá. Ah, eu não tenho boi aqui, mas a próxima girada de cria eu vou mandar para lá. Então, é raro de acontecer, sacou? E tem um outro detalhe: os lugares que tem reforma agrária hoje em dia, que são assentamentos de sem terra, você pode ver que uma parte significativa o Estado pagou. Tem as invasões ilegais? É claro que tem. Tem um monte de camada pilantra que entra só para poder invadir e depois vender o pedaço de terra? Tem também. Agora, tem gente que realmente está lá para pegar na terra e vai ficar até morrer e nunca mais vai sair? Tem. Eu conheço um assentamento de sem terra lá em Alegre, sacou? Aí lá em Alegre eu conheci aqueles que efetivamente, meu velho, vivem da terra, então ganhou um pedacinho de terra, tem uma lavoura de milho, de feijão, uns cafezinhos, tal e coisa, cria as galinhas e vive ali de boa. E eu vi que mais da metade deles não são donos mais. Mais da metade deles só pegaram e já 2 meses depois coloca a plaquinha, vende-se tantos metros quadrados, por aí vai. Aí é a parte que eu falo que são os pilantras. Mas isso aí é em tudo. Tem professor bom, tem professor pilantra. Tem sem terra bom, tem sem terra pilantra. Tem político bom e tem político pilantra. Tem aluno bom e aluno pilantra. A gente não pode imaginar que todos são pilantras. Sacou? Não pode generalizar a parada. Mas que tem, tem. E aí, a outra coisa foi a lei do máximo. Olha a lei do máximo, de novo, quase mesma coisa daquela lei da Roma antiga, né? O que era a lei do máximo? Ó, tabelamento dos preços dos gêneros alimentícios visando controlar a inflação. E essa aqui funcionou. Aí você fala por quê? Lembra que a lei do máximo não funcionou em Roma. Porque quando os caras colocaram para poder tabelar o preço do trigo e do pão, o que os caras que produziam e vendiam faziam? Estocavam o produto e não deixavam o produto ir para o mercado. E aí a falta do produto no mercado força o preço a subir. Isso acontece até os dias de hoje. Se o governo for lá e tabelar um produto, ele some da prateleira. É questão de tempo para ele sumir da prateleira. Porque os caras boicotam. No caso da Revolução Francesa, o Robespierre criou uma parada bastante interessante. A delação. Então, se você é um burguês e você tinha sempre o produto na prateleira e agora não tem mais, qualquer um que descobrir isso pode te denunciar. E aí você é um contra-revolucionário, porque você não está seguindo a lei do máximo, porque você está estocando o produto, forçando gerar inflação. E seu pescoço vai para a guilhotina. E você imagina o povo querendo denunciar aqueles que estavam estocando o produto. Aí mata muita gente, velho. Aí funciona. Aqui, fala aí. Meio? Totalmente.
Na verdade, a população apoia o Robespierre nesse momento, porque o Robespierre está matando ou é nobre, ou é clérigo, ou é alto burguês. E para o povo, se falasse hoje assim, ó, nós vamos passar a executar os políticos, vão executar boa parte da elite, você acha que o povo ia falar o quê? Você acha que o povo ia achar ruim? Na moral, não ia. Não ia, o povo ia vibrar, ia fazer igual nessa época aqui. E aí juntava a fome com a vontade de comer, minha filha. Isso que é terrível. Ah, por quê? Porque se sai perguntando para o povo ele tem um grau de radicalismo muito maior do que as instituições e as leis. Muito maior. Por isso que tem que ter instituição e lei. Porque senão vira anarquia mesmo. Você perguntar para o povo se ele é a favor de pena de morte, você vai ver qual é que é. Você perguntar para o povo se ele é a favor de pegar um camarada que estuprou uma menina, linchar ele no meio da rua ali, a paulada, com todo mundo vendo, você vai ver se eles vão falar que são contra. Um caso de pedofilia, de estupro, de abuso ou de qualquer parada. Pergunta para o povo, pra você ver. O que acontece na cadeia, o povo acha que é light. Sacou que poderia ser muito pior. E isso você vê acontecer aqui. Os caras iam para a praça para poder ver execução o dia inteiro. Como que você vai imaginar que o povo vai para a praça, vê execução na guilhotina o dia inteiro e acha massa? Sacou? Achava. Porque não estava sendo com eles. E nesse momento, eu vou poder votar. E nesse momento, o cara já colocou que vai fazer reforma agrária. E nesse momento, eu já tenho direito igual do clero da nobreza. E não sou eu que estou morrendo guilhotinado, por enquanto. Daqui a pouco, você vai ver qual é que é. Fala. É a mesma coisa aqui? Cara, não estou entendendo o que você está falando. Fala aí. A era Collor também tabelou preço, assim como a era Sarney, assim como todo mundo tentou tabelar preço até chegar ao Fernando Henrique Cardoso. Era a mesma ideia. Só que nós falávamos na época tabelamento ou congelamentos, né? É a mesma ideia. É isso mesmo. E aí, e olha a outra parada. Instituiu o ensino primário obrigatório e gratuito. Onde que o povo tinha acesso à escola para poder estudar? Quando fala que agora o Estado vai oferecer educação, é a chance que você tem de sair de um camada pobre. O Robespierre falava isso o tempo todo, que ele veio de uma família menos abastada, e falava, o que fez eu me tornar o que eu sou foi a quantidade de estudo que eu tive disposição ou acesso, sacou? E isso aqui, de fato, é massa até hoje. Na França, você tem os liceus, né? Que são escolas que vão gerar mão de obra capacitada não só para o mercado comum, mas para o próprio funcionamento do país. Você tem uma ideia? Você passou para poder. Passou não, você ganhou a eleição para ser vereador, beleza? Você vai ter que passar por um curso de formação que o Estado lhe dá para você poder exercer o cargo de vereador. Senão você não vai. Você ganhou para poder ser governador do Estado. Se você não tiver passado pelo curso de formação e capacitação política, você não assume o cargo. Ao invés de você ter, por exemplo, um vereador que contrata até 11 assessores, aqui no caso de Vitória, até 15 assessores, ia vir para 11, mas continua em 15, não existe isso na França. Eu ganhei para ser vereador? Beleza. E os assessores? Não tem assessores. Os assessores são assessores da prefeitura. Então, são camadas que fizeram prova e passaram. Então, tem um camarada que fez uma prova e passou no concurso público, que ele sabe sobre os semáforos da cidade. O outro sabe, meu velho, sobre a limpeza da cidade. O outro sabe sobre as creches da cidade. Beleza? E aí eu ganhei para vereador. Eu não vou trazer um cara meu de creche, um cara meu de semáforo, um cara meu de estrada, sacou? Eu já tenho. E são caras que estão na função há muito tempo, então eles sabem como que aquilo funciona. Basta eu acessar eles. Ó como que é diferente. A máquina pública, ó, fica muito menor. Porque às vezes o cara, porque tem muito funcionário público, nós temos déficit de funcionário público. O que nós temos é uma pequena casta de funcionários públicos que tem um gasto excessivo. Se você imaginar, por exemplo, que nós temos mais de 8 mil juízes no Brasil que ganham acima de 100 mil reais, dá para você ter uma ideia do que eu estou te falando. 8 mil juízes só no Brasil que ganham mais de 100 mil reais. Se você tiver uma hora curiosidade de entrar aí no site aí, ó, Transparência Capixaba e ver o salário da galera, você vai ficar chocado. Sacou? Funcionarismo público, a maioria ganha pouco. Sacou? Não é em cima desses que tem que se fazer reforma igual estão fazendo. Tem que fazer reforma nos de cima. E pergunta se faz. Além disso, abolição da escravidão nas colônias. Ó. Eu citei isso na aula passada. Ah, não, nas minhas aulas de História do Brasil. Que eu estava falando sobre, né, a revolta dos maleses. E aí eu falei que existia um medo muito grande na Bahia que se acontecesse uma revolta como foi a do Haiti.
E é massa isso aqui porque no momento que a França está fazendo a revolução, um camarada chamado Toussaint Louverture vai sair do Haiti, vai até Paris, entra em contato com Danton Marat e Robespierre, e o Toussaint Louverture é negro, ex-escravo, alfabetizado. Vai até Paris, entra em contato com os três e fala assim: se você fez uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que fala que todo homem nasce livre e igual, eu sou homem. E por que eu não sou livre e igual? Sacou? E aí você vê só, a Marie de Gouze, mulher, foi lá, usou a mesma justificativa e, puf, guilhotina nela. O Toussaint Louverture saiu com a liberdade por decreto. Sacou? O Toussaint Louverture volta para Haiti e fala, ó, acabou a escravidão. Sacou? Você imagina, por decreto. E aí na Haiti era igual na Bahia, de cada 10 pessoas, 7 eram escravos. O mais interessante é que com a continuidade dessa matéria aqui, nós vamos chegar na Era Napoleônica. Pode crer? E na Era Napoleônica, o Napoleão Bonaparte anula as determinações jacobinas. A escravidão volta. E aí os caras no Haiti quiseram fazer a escravidão voltar por decreto. Ela não acabou por decreto? Então vocês vão voltar por decreto. Não vai rolar. Ah, não vai por quê? Porque 7 negros para 3 brancos e você querer que os 7 voltem voluntariamente a ser escravo, não vão. Vai ser um banho de sangue no Haiti. Um banho de sangue. Mataram quase todos os brancos do Haiti. Sacou? O Napoleão Bonaparte vai desembarcar tropas lá e vai ser outro banho de sangue. O Haiti foi queimado de cima e embaixo. Metade da população morreu. Oi? Estados Unidos. Só que os Panteras Negras eles vão ter representação a nível global, principalmente por causa das Olimpíadas também. Né? E aí, vamos lá. Política do terror. Em julho de 1793, foi morto o líder jacobino Marat. O Marat, está aí o assassinato de Marat. Ele foi assassinado por uma girondina, Charlotte Corday. Alguns falam que o pai dela tinha sido executado na guilhotina. O pai dela era um girondino. E quando você vai ler sobre esse cara, porque o Marat, ele passou, na época do absolutismo, ele era um jornalista, sacou? E era um camarada, era jornalista e também era médico. E aí ele era um camarada que ele escrevia muito contra o absolutismo. E nos últimos anos dele, do governo do Luís XVI, o Luís XVI decretou a pena de morte dele, sacou? Que podia pegar ele e matar ele. E aí o Marat passou os últimos 10 anos antes de iniciar a Revolução Francesa escondido na França. E ele passava boa parte desse tempo no subterrâneo de Paris, nos esgotos. E nos esgotos de Paris ele contraiu uma doença de pele, sacou? Que o tratamento que era disponível na época que ele conhecia era esses banhos quentes, por isso que ele está nessa banheira aí, sacou? Eram banhos quentes, né, com óleos e por aí vai. E o Marat, ele se considerava um tribuno da plebe. Um tribuno da plebe, igual na época do Império Romano, pode crer? E ele mantinha uma política chamada política de portas abertas. A casa do Marat era igual à casa de um tribuno da plebe. As portas eram abertas 24 horas por dia, 365 dias por ano, em qualquer horário, para o povo poder ir lá e frequentar e perguntar e exigir as coisas para ele. Num desses banhos, na política de portas abertas, a Charlotte Corday entra e uma punhalada só. Sacou, meu velho? Acima do peitinho esquerdo dele ali, ó, foi dentro do coração, meu velho. Uma punhalada só, flap. Sacou? Morre lá. E quando o Marat morreu, os jacobinos passam a falar, tá vendo, ó? É só você dar um momentinho de tranquilidade que os caras se tornam contra-revolucionários e vão querer nos derrubar. Assim que se descobre que ele foi assassinado por uma girondina, a reação dos jacobinos é aumentar o terror. Mais ou menos igual acontece em algumas coisas na nossa sociedade. Igual você vê, é comum os caras falarem entre assassinatos de bandidos e policiais. O camarada vai lá e mata um policial. Pode saber que vai morrer uns 30 bandidos, velho. Então tem algumas coisas que, quando acontece o ataque de um lado para outro, às vezes a reação não é na mesma proporção. E aí, quando o Marat é assassinado, esse período de terror passa a simplesmente julgar e condenar sumariamente, sem dar possibilidade de defesa, milhares de pessoas. A nova Constituição foi suspensa provisoriamente, olha o que você estava falando a respeito do Robespierre,
que ele é meio ditador, meio, agora ele usa isso como justificativa, o que ele faz? Suspende a Constituição. O camarada que suspende a Constituição porque ele quer governar por decreto-lei. Quem quer governar por decreto-lei é tirano. Quem quer governar por decreto-lei é ditador. Em qualquer momento da história. Não existe isso. E aí, ele aprovou a Lei dos Suspeitos, onde se intensificam as ações do Tribunal Revolucionário. Qualquer um poderia ser denunciado. E qualquer um poderia perder a cabeça na guilhotina. E aí o povo começou a perceber que não estavam indo só altos burgueses, nobres e membros do clero, não. Você poderia ser a próxima. Constantes execuções levaram os setores populares a se afastarem do governo jacobino. Então o governo começou a ficar tão radical que eu passei a me afastar dele e a temê-lo. Sacou? Aquilo que eu criei, aquilo que eu apoiei. É para isso que serve a história. Você poder ver o que as possibilidades levam. Igual, por exemplo, no início do processo de... Quando aconteceu o golpe civil-militar dos militares em 1964, e eu digo golpe civil-militar, que não foram os militares sozinhos que derrubaram o Jango, sacou? Tinha apoio da classe média, tinha apoio da classe alta, tinha apoio da Igreja Católica. Aqueles camaradas esperavam que aquele golpe seria preventivo e provisório. Como assim preventivo? Para evitar o comunismo. Como assim provisório? É só para derrubar o João Goulart. Daqui a pouco volta o Estado Democrático de Direito. Esses grupos que apoiaram, 4 anos depois não apoiam mais. A maioria deles. Aí você fala, por quê? Porque viram que a parada se tornou outra coisa. Em 1968, você vai ter o AI-5, virou uma ditadura que é um golpe dentro do golpe. Sacou? Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. O povo passa a perceber que aquilo que ele criou é um monstro que pode devorá-lo também. Sacou? E aí, ó, o terror se tornou oficial durante certo tempo. É instrumento usado para reprimir a contra-revolução. É a parte sombria e mesmo terrível desse período da Revolução Francesa. Mas é preciso levar em conta o outro lado dessa política. São exemplos dos dois lados da política revolucionária desenvolvida na França durante o período do terror. Julgamento e execução de cidadãos suspeitos e o tabelamento dos preços do pão com a lei do máximo. Então, ao mesmo tempo que é um período em que você concede benefícios à massa, você tem um altíssimo grau de violência estatal. Beleza? Robespierre comandou uma onda de perseguição aos seus inimigos. A alta burguesia que lutava para recuperar a hegemonia perdida estava doidinha para poder ver uma parada acontecer aí. Inclusive, você imagina que era 3. Robespierre, Danton, Marat. O Marat morreu assassinado. O Danton, que era o cara que tomava conta das tropas lá na fronteira, o Danton chegou, porque lembra daqueles órgãos que eu falei? Um que tomava conta das forças, o outro que encontrava quem eram os traidores e o outro que julgava. Cada um exercia um órgão desse. O Danton, por exemplo, tomava conta das tropas. Sacou? O Marat era o camarada que encontrava quem eram os contra-revolucionários. E o Robespierre é o que julgava e sentenciava. Quando o Marat morreu e começou a ter uma onda de violência muito grande, o próprio Danton chegou para o Robespierre e falou assim: Robespierre, nós estamos amedrontando o povo. Nós estamos fazendo execução num grau muito acelerado. Nós, inclusive, não estamos dando pleno direito de defesa às vítimas ou à parte acusada. Sabe o que o Robespierre falou com ele? Quer dizer, então, que você acha que nós estamos fazendo errado? Quer dizer, então, que você acha que as execuções devem parar? Ou quer dizer que vocês acham, você está me afirmando que as execuções estão sendo injustas? Todos são traidores e contra-revolucionários. E o fim de um contra-revolucionário e um traidor é a guilhotina. Ele não guilhotinou o Danton? E aí, velho, foi lá e guilhotinou o cara que era brother dele, pô. E aí, de novo, nós temos semelhança com a Revolução Russa, né? Depois que morre um, que no caso foi o Lenin, ficou uma disputa entre o Trotsky e o Stalin. E o Trotsky fez o quê? Denunciou o Stalin dos abusos dele, e o Stalin foi lá e mandou matar o Trotsky. Sacou? E se torna um ditador supremo. Aqui morreu o Marat. O Danton vai lá e começa a falar dos abusos do Robespierre, o Robespierre executa ele. E aí o povo pensa assim, caraca, se o cara matou um brother dele, um dos principais líderes do partido, fundamental na vitória francesa contra as tropas estrangeiras, imagina eu, ou você, ou qualquer um aqui. Sacou? E aí, a alta burguesia vê nesse momento
Tipo assim, os jacobinos estão em crise, hein? O povo não apoia tanto eles mais não, hein? O próprio partido está quebrado. Os indulgentes ou moderados, grupo jacobino liderado por Danton, defendiam o fim do terror, como eu te falei, e o abrandamento da intervenção do Estado na economia. Os radicais enraivecidos, liderados pelo Hebert e também pelo nosso camarada Robespierre, expressavam o desejo dos sans-culottes em aprofundar as reformas sociais e políticas. Então se observa que dentro do próprio partido tem uma facção mais liberal, uma facção mais moderada e tem uma facção mais radical. A do Danton é a mais moderada. Ó, tá indo rápido demais, violência extrema. O Robespierre e o Hebert, não. É assim que tem que ser. Ou ela não acontece. Aí, ó, o isolamento político de Robespierre, fruto do radicalismo e da intransigência, favoreceu o golpe da alta burguesia. O Danton, como eu te falei, vai ser assassinado na guilhotina, vai ser executado. E aí, como eu te disse, assim que os jacobinos se racham, assim como os jacobinos passam a perder parte do poder, porque o próprio povo tem medo do que pode acontecer com ele, acontece o golpe do 9 Thermidor. Também chamado de reação termidoriana, a alta burguesia retoma o controle da revolução. Representantes do pântano e da alta burguesia girondina buscam eliminar os excessos da fase jacobina. Ou seja, burguês se junta com burguês para defender interesses da burguesia. Para poder acabar, meu velho, com a possibilidade de continuar a execução em larga escala. Para acabar com essa parada de votos universal. Para poder acabar com essa parada de limite do preço. Que onda é essa? E o interessante é que quando aconteceu o golpe do 9 Thermidor, eles invadiram, porque às vezes você tem uma sensação de poder que ela não é real. Você acha que você tem um apoio popular gigantesco, mas quando você vai ver na prática, talvez aquilo não se confirma de verdade. No Brasil, nós passamos por esses momentos várias vezes na história, inclusive na atualidade também. Políticos das mais variadas segmentações políticas acham que tem um apoio popular que às vezes ele não se confirma quando ele vai ser candidato novamente. Sacou? Ano que vem, por exemplo, vai ser um belo ano para você ver se essa galera que acha que é tão popular como Lula, como Bolsonaro, sacou? Se elas vão confirmar essa popularidade intensa nas urnas de verdade. Se vai aparecer uma terceira via, um outsider, um camarada que pensa diferente, ou se vai ser isso aí mesmo que eu acho que é o que vai acontecer. Hoje, para você ter um piso maior, sentir se o povo te apoia ou não, toda semana os presidentes mandam fazer pesquisa de opinião para saber a popularidade, sacou? Não fazia isso nessa época. O Robespierre ele achava que o povo estava achando massa. Porque aqueles que estavam do lado dele só falavam que estava massa. Quando você passa a se cercar de pessoas que apoiam integralmente o que você faz, você fecha os ouvidos para saber se você está fazendo algo errado. Quem vai falar com você? Você está fazendo algo errado? Ou é quem gosta muito de você, ou é seu opositor. Quem é puxa-saco, baba-ovo, vai falar que você é massa e que está fazendo certinho e deve continuar. O Robespierre estava cercado desses. Então, ou eu tenho amigo de verdade, que tem a liberdade de falar assim, Ronde, você está viajando, hein, velho? Isso você está fazendo é excessivo. Ou eu tenho que ter o ouvido aberto para os meus opositores me informar. Sacou do que está acontecendo? Os meus opositores vão falar claramente e abertamente porque são meus opositores. Cabe a mim perceber se aquilo é simplesmente uma crítica idiota ou se é verdade ou melhorar. De uma ou de outra forma, isso é positivo. O Robespierre, a sala dele foi invadida no golpe do 9 Thermidor. Ele estava com 2 pessoas junto com ele na sala, radicais. Para você ter ideia, quando os caras perceberam que eles iam ser presos, um puxou a pistola e atirou contra a própria cabeça, o outro se jogou da janela, morreu lá embaixo, e o Robespierre foi capturado, sacou? Quando o Robespierre foi pegar a arma, o cara atirou no Robespierre, atirou na boca dele, atravessou a mandíbula dele de um lado para o outro, assim, ó. Sacou? E aí o Robespierre, que era a voz da revolução, sacou? Porque era ele que falava e empolgava, ele que condenou Luís XVI, agora no momento que ele é preso, por ter tomado um tiro na mandíbula, no maxilar, ele não conseguia falar. Nem a chance de se defender oralmente, externar, que era o que ele sabia fazer, ele pôde. E aí? Daquilo que ele mais matou, ele também morreu. Guilhotina na cabeça dele, sacou? Guilhotinaram também o Robespierre. E aí é a revolução consumindo os revolucionários. Sacou?
você pode apoiar um processo que daqui a pouco você mesmo vai ser vítima dele. É isso que eu estou tentando falar desde o começo dessas duas aulas. E aí, velho? E aí entramos na fase do diretório, que é a fase final. Você observa que os burgueses, a alta burguesia voltou para o poder. Nessa fase do diretório, porque vão ser 5 diretores que vão governar o país, a alta burguesia retoma o controle. Olha o que ela faz. Restabelece o voto censitário, acaba com a lei do máximo, volta com a escravidão nas colônias. Tudo que os caras fizeram que era de característica popular, eles vão eliminar. Sacou? Poder legislativo em 2 câmaras, igual é a nossa, a Câmara dos Deputados e o Senado, que é aqui o Conselho dos 500, que seria a Câmara dos Deputados, e o Conselho dos Anciãos, que seria o nosso Senado. Beleza? Composto quase que completamente por burgueses do Pântano ou da Gironda. Executivo exercido pelo diretório, 5 membros. Esses 5 membros, todos eles burgueses. Todos. E olha lá, o diretório promoveu a abolição das reformas sociais jacobinas. Como eu te falei, acabou a lei do máximo, acabou o ensino gratuito obrigatório, acabou o fim da escravidão nas colônias, acabou o voto universal. Período de grave crise econômica e especulação e inflação. Não tem mais lei do máximo. Aí, se vocês querem comer pão, tem que ter trigo. Quem produz o pão e o trigo sou eu. Vou colocar o preço que eu quero. O que acontece? Denúncias de corrupção contra os membros do diretório. Em 1795 e 1797 aconteceram 2 golpes de simpatizantes da realeza, ou seja, você observa que é um processo que vai tentando um dar golpe em cima do outro, sacou? Um tentando dar golpe no outro. Foram 2 golpes frustrados, não conseguiram derrubar os diretores, e aí acaba acontecendo o quê? Mais uma tentativa de golpe, só que dessa vez, essa por parte, meu velho, dos populares, esse camarada aqui, o Graco Babeuf, ele é visto também como um dos precursores do que no futuro vai ser o socialismo, sacou? Ele é um camarada que defende muitas ideias do do Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau, de que toda soberania reside no povo, de que as coisas devem ser divididas, sacou? Esse camarada vai fazer a conjuração dos iguais, movimento de sans-culottes, liderados por esse cara, o Graco Babeuf, atacava a propriedade privada, defendia a divisão das terras e a ditadura dos humildes. Por que eu falei que ele é visto como um dos precursores que no futuro vai virar o socialismo? Quando ele fala ditadura dos humildes, você lembra de qual outro termo lá no marxismo? A ditadura de quem? Do proletariado, sacou? Então você vai vendo pessoas que começam a construir ideologia que vai servir de base, de fonte, para num futuro surgirem as novas. Beleza? Primeiro movimento popular a apresentar a ideologia de contestação à propriedade privada. Ué, Ronde, mas e o Rousseau? O Rousseau teorizou. Ele colocou na prática. Igual o Marx teorizou. O Lenin tentou aplicar na prática. Sacou? E aí? Considerado precursor das ideias socialistas da igualdade social, o movimento vai ser fracassado, o Graco Babeuf vai ser executado. Então, quando a burguesia chega no poder e ela retorna com os privilégios para ela, vai haver insatisfação e vai haver tentativa de derrubar os caras, sacou? Só que eles passam a conseguir se manter no poder por mais tempo. E agora olha essa parte final. A guerra dos exércitos franceses contra as potências europeias aumentava os gastos do Estado e fomentava a crise econômica, inclusive social, a fome mesmo. Aí você fala, por quê, Ronde? Porque durante todo esse processo, a França está invadida por tropas estrangeiras. Durante todo esse processo, os jacobinos que estão liderando as tropas na fronteira contra as potências europeias. Sacou? E quanto mais tempo você fica na guerra, mais você gasta com ela. Porque armamento, munição, mantimento, tudo é provisão para a guerra. O que acaba acontecendo? Nesse momento, se observa que a tentativa de golpe em cima de tentativa de golpe, a população novamente está frustrada com a revolução, porque tudo que ela havia conquistado, ela perdeu. Você vê que ela está frustrada porque está tendo várias tentativas de derrubar o governo burguês, e aí os caras têm que pensar uma solução. Ó. Denúncias de corrupção acontecem todo o tempo por parte da burguesia. A inflação volta, a fome volta, a escravidão volta, os preços voltam a subir, a guerra continua, o povo não vota mais. Esses caras vão de novo voltar a derrubar a gente. Temos que fazer alguma coisa antes que nós sejamos derrubados outra vez. E dentre esses vários campos de batalha que estavam acontecendo,
Em especial, tinha uma figura que aparecia como destaque, que era o jovem Napoleão Bonaparte. E aí, olha a ideia, que parece que a história não ensina as pessoas, né? Nessa época, a burguesia imaginou o seguinte, ó, para a gente não tomar um golpe, nós vamos dar um golpe, passando a ideia para a população de que a partir de agora as coisas vão mudar. Porque na maioria das vezes a população só assiste o golpe acontecer e às vezes ela nem entende, sacou? Qual que era a ideia dos burgueses? Vamos trazer o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte é general, o Napoleão Bonaparte é militar de alta patente, tem apoio das Forças Armadas, e o Napoleão Bonaparte é popular. O Napoleão Bonaparte começou, meu velho, como soldado raso em campo de batalha e virou general pelas próprias mãos, sacou? Era um camarada que em campo de batalha nessa época era invencível, sacou? De uma inteligência e uma disposição ímpar. Inclusive, em alguns momentos, ele é bastante tosco, bastante machista. Ele fala que os homens de verdade precisam de 4 horas de sono. Aí ele se coloca aí, nesse momento aí. De que os homens preguiçosos precisam de 6. E de que as mulheres precisam de 8. Então você imagina na frase dele aí como é que ele já está colocando a mulher. O homem de verdade precisa de 4, os homens preguiçosos precisam de 6 e mulher precisa de 8. Você imagina como ele já colocou a mulherada aí na parada, sacou? Mas em campo de batalha era invencível, irresistível, conquistador. Qual que é a ideia? Vamos trazer ele para fazer parte do governo e vamos governar através dele. Se ele fizer parte do governo, além dele acalmar o povo, porque ele é muito popular, não vai ter revolta contra ele, porque ele é militar de alta patente e vai utilizar a força para poder reprimir um movimento contrário. Só que a grande parada acontece, galera, na ideia de você achar que vai trazer um cara para poder manipulá-lo e governar através dele. E você não vai? Não vai? Não, posso citar outro exemplo. Citar outro exemplo? Vamos citar outro exemplo aqui no Brasil, 1840. Em 1840 teve o golpe da maioridade. O golpe da maioridade em 1840, os liberais tinham certeza que se antecipasse a maioridade do Pedro, o povo ia aceitar. Aceitou, cantou até musiquinha. Queremos Dom Pedro, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. E os liberais achavam que iam governar através do Pedro, moleque de 14 anos, sacou? Efetivamente colocaram o Pedro no poder, efetivamente o povo achou massa, mas quem governou foi o Pedro. Aí você fala por quê? Porque o Pedro, que na verdade manipulou os liberais e conservadores. Achar que você vai manipular o Napoleão Bonaparte? Ó, eu vou trazer você para o poder, você vai fazer parte de um novo governo, esse novo governo vai ser um governo agora composto por 3 pessoas, você vai ser uma das 3, sacou? Você acalenta o povo, você acalma o povo, você pode utilizar a força para poder derrubar qualquer movimento que seja contrário, e nós vamos governar juntos. Vai achando que você vai trazer o Napoleão Bonaparte para poder fazer parte do governo e vai manipular esse cara. Um camarada que saiu de soldado raso e virou general, e agora ele vai chegar ao topo da política francesa, e ele vai se deixar manipular? Não vai. Igual aconteceu com Napoleão, aconteceu com Dom Pedro II, aconteceu com Mussolini, quando foi convidado para fazer parte do governo do Vítor Emanuel na Itália, depois ele vira o Duce, o ditador. Igual aconteceu com Hitler, quando foi convidado para ser chanceler da Alemanha, do Hindenburg. E logo depois que ele morre, ele acumula a função e vira o Führer. Não acho que você vai trazer um cara que vai manipular e governar através dele, porque às vezes é ele que está manipulando você. Não pode deixar. Me convida, traz sim. Eu vou fazer parte do seu governo. Eu vou acalmar o povo. Eu tenho a popularidade do exército para poder evitar outras revoltas. Eu vou estabilizar a política. E aguarda. E você vai ver se não é ele que vai acumular todos os poderes com o tempo. Foi o que aconteceu. Para garantir e consolidar a República Burguesa, os girondinos promoveram um golpe contra o diretório. Então são os burgueses derrubando os burgueses, pode crer? Conduziram Napoleão Bonaparte ao poder com o golpe do 18 Brumário, ou 10 de novembro no calendário original. É o início da Era Napoleônica. E aí, velho, o que vai acabar acontecendo? O Napoleão Bonaparte, então, chega ao poder. Vamos ver aqui se tem dúvida da galera. Vamos ver se tem dúvida. Não, tem dúvida não. Vamos entrar agora na Era Napoleônica com Napoleão no poder. Piriri pororô, Era Napoleônica, tá no seu blog. Bora lá.
Napoleão chegou ao poder. Para você ter uma leve ideia a respeito de você falar assim, pô, mas você vai derrubar burguês, vai derrubar burguês? É. Aí você fala por quê? Porque passa para o povo a ideia de que, tipo assim, os burgueses corruptos foram derrubados. Agora nós temos um novo governo que é burguês, mas tem um Napoleão que representa vocês fazendo parte do governo. Sacou a ideia? E aí, Ronde? Entre 1799 e 1815, é um período marcado pela expansão dos ideais da Revolução Francesa a partir da Europa, através da Europa, meu velho, com a França. A França vai espalhar os ideais da Revolução Francesa pela Europa inteira com Napoleão Bonaparte. Transformações provocadas pelos ideais liberais se propagam em grande parte do mundo ocidental. E muitas das medidas que foram aprovadas na Revolução Francesa são exportadas com Napoleão. Por exemplo, a disseminação do Código Civil, aquele que colocava que todos são iguais perante a lei, a abolição da servidão e o fim das taxas senhoriais, ou seja, se elimina com a Revolução Francesa as últimas características feudais que a França tinha. Se observa que a mesma coisa aconteceu na Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa acabou com os últimos traços feudais. A Revolução Francesa acabou com os últimos traços feudais na França. Equidade da cobrança de títulos, educação pública gratuita. Então o camada passa a fazer o quê? Todo mundo é igual perante a lei, vamos defender os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, porque isso é bom para todo mundo. E inicialmente, velho, o Napoleão vai ser visto como um libertador. Um camarada que saiu de soldado raso e pelo mérito virou general. Um camarada que nesse momento vai compor a cúpula do governo. Um camarada que chega nos países vizinhos e passa a libertar esses países do estigma do absolutismo e passa a defender o iluminismo. Então você imagina, aqueles países que estavam guerreando contra a França, o Napoleão Bonaparte não só vai vencer esses países dentro da França, como Napoleão Bonaparte vai invadir esses países, velho. Napoleão Bonaparte vai invadir a Itália, vai invadir Portugal, vai invadir a Espanha, vai invadir a Holanda, vai invadir a Bélgica, vai invadir a Áustria, vai invadir a Prússia, vai invadir a Rússia. Aí você fala, caraca, ele invadiu todo mundo? Quase todo mundo na Europa foi invadido pelo Napoleão. E onde ele chegava, eram monarquias absolutistas. E onde ele chegava, ele derrubava a monarquia absolutista e colocava um governo de característica liberal, ou república ou monarquia parlamentar. Onde ele chegava, ele instituía o Código Civil. Onde ele chegava, acabava a servidão. Onde ele chegava, acabava a escravidão. Onde ele chegava, se instituía o ensino obrigatório, público, gratuito. Sacou? Então, inicialmente, ele vai ser visto como um libertador. Mas, com o tempo, as pessoas elas passam a perceber o seguinte: se você vier aqui, ser um estrangeiro, e derrubou o antigo regime e foi embora, ótimo. Porque daqui para frente nós lidamos com a nossa casa. Não foi isso que aconteceu. O Napoleão Bonaparte invadia esses países, derrubava o sistema antigo, impunha um novo, mas ele que mandava. Sacou? E quando as pessoas passam a perceber que trocou um governo tirano, monarquista, do antigo regime, por um Napoleão Bonaparte, que inicialmente se coloca como um libertador, mas depois as pessoas passam a perceber que ele é um tirano que quer governar a Europa inteira. Que ele quer impor a vontade dele na Europa inteira. E aí, velho? As invasões são acompanhadas por exploração das populações locais e da submissão à França. É uma França imperialista mesmo, sacou? O Napoleão Bonaparte tinha a ideia de fazer a França se tornar a maior potência europeia. Ele tinha a ideia de fazer a França conseguir superar a Inglaterra, sacou? Isso vai provocar resistência e vai desencadear lutas nacionalistas na Europa inteira, a gente vai ver um pouco mais à frente. E o Napoleão cometeu um erro político ao difundir as instituições francesas. Ele ignorou as tradições, os sentimentos nacionais dos vários povos europeus. O Napoleão Bonaparte, alguns vão falar nos dias atuais, que ele foi um camarada que tentou fazer a Europa ser uma só. Mas, na verdade, ele não foi o primeiro nem o único. Sacou? Um monte de gente já tentou fazer a Europa ser uma coisa só. Até nos dias atuais, você tem tentativas de forma pacífica de fazer a Europa virar uma coisa só. A zona do euro, sacou? De tentar colocar uma constituição única. Ó, eles estão reunindo na Europa lá agora, os membros do G7, para poder colocar, fazer uma reforma tributária, uma reforma de impostos, que vai ser igual em todos os países, velho. Você imagina só. Então, a mesma tarifa que cobra no seu país vai cobrar naquele. A alíquota vai ser a mesma,
Sacou? O imposto vai ser o mesmo, tudo igual. E aí, essas tentativas aconteceram várias ao longo da história. Você tinha, por exemplo, Carlos Magno. O Carlos Magno quis fazer virar uma única Europa cristã, sacou? Assim como você viu também durante as fases do Império de Expansão Romana, beleza? E agora o Napoleão Bonaparte. E você vai ter o Hitler, você vai ter um Stalin. Então vão ter pessoas que vão ter essa ideia de expansão e de imposição dos seus ideais sobre outros povos. Aí, como eu estou te falando, se você veio para me ajudar e para me libertar, os caras vão achar massa. Agora, quando você tenta impor a sua crença, o seu costume, a sua tradição em cima da minha, aí já era. Ou quando você tenta falar que lá no meu país isso é melhor do que no seu, já era. É igual acontece aqui em qualquer lugar. Pessoal que mora aqui em Vitória, que é daqui. Pessoal que é do Espírito Santo. Se vem uma pessoa de fora para cá e fala bem do Espírito Santo, normal, tranquilo, show de bola. Agora o camarada vem de outro estado e fala mal, olha a reação da galera qual que é. Você está achando que aqui é ruim, que você não volta para o seu lugar. Nem daqui você é. É mais ou menos a mesma coisa que passa a acontecer com os franceses nesses territórios, sacou? E aí? Quando você difunde os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, você tem que imaginar que esses princípios se adequam à tradição e à cultura de cada lugar. O que é liberdade para você na sua cultura pode não ser liberdade naquela outra cultura, sacou? E aí vem os problemas. Igual, por exemplo, esse quadro de Goya aí, ó. Fuzilamento da Montanha do Príncipe Pio. Os fuzilamentos dos 3 de maio. Isso aqui, meu velho, vai ser na Espanha, sacou? E os camaradas, depois de terem derrubado o monarca, o Napoleão Bonaparte vai tentar se impor enquanto governante, e aqueles que vão se colocar contrários, meu velho, vão acabar por serem fuzilados. Né? A cena retratada do quadro simboliza a estupefação diante da destruição e da mortalidade causada por um tipo de guerra que começava a ser feita em escala e até então inédita. O Napoleão Bonaparte passou a invadir a Europa inteira, passou a impor suas coisas e executar aqueles que são contrários. Não só dentro do próprio território, mas também fora. Massa essa parada, tá? Depois você entrar nesse link aqui embaixo, você vai ver, meu velho, cada parada maneira que tem de explicação dessa obra de arte aí. A posição dos caras, o que eles estão fazendo, o que tem ao fundo, sacou? É show de bola. E aí? Como eu te disse, o golpe do Brumário inicia uma nova fase da França, que é o consulado. O diretório, que eram 5 pessoas, agora é o consulado, que são 3 pessoas. E aí você está vendo ali, ó, havia 3 cônsules e Napoleão Bonaparte era o primeiro cônsul. O poder concentrou-se em Napoleão, que posteriormente, por um plebiscito, se tornou cônsul vitalício. Isso que eu acho massa. Aí, ó, os 3 cônsules, o Cambessi, o Robespierre e o Lebrun. Robespierre. O Napoleão Bonaparte e o Lebrun. Você está vendo o Napoleão discursar, o Napoleão Bonaparte recebe o juramento das autoridades do primeiro cônsul, ele colocando que ele vai jurar fidelidade à Constituição, vai jurar fidelidade ao parlamento francês. Aqui uma cara dele com um cabelo meio diferente, parece que ele está com visual que antigamente o povo chamava de emo, né? Pararam de falar de emo, né? Antigamente falava tanto de emo, agora ninguém fala mais dos emos. Um cabelinho para tampar a testinha que está ficando careca, né? Viu esse tipo de cabelo aqui, você já sabe o que é. Já está faltando telhado e o cara começa a puxar as telhas da parte de trás para frente. E aí fica esse cabelinho desse jeito aí. E aí, velho? E aí, o que o Napoleão faz? O Napoleão se torna um dos 3 cônsules. Daqui a pouco, o Napoleão convoca um plebiscito para ele ser cônsul vitalício e o povo apoia. Por isso que eu acho legal. Sacou? Porque você fala assim, o povo, meu velho, que defende a democracia é o mesmo povo que em vários momentos defende a ditadura ou a concentração de poderes numa pessoa só. O povo muda muito de questão política. Aí você fala assim, e aí agora, ó, o Napoleão Bonaparte não só é o primeiro cônsul, como é cônsul vitalício, como Napoleão vence a segunda coligação. Ó. Na Batalha da Áustria, na Batalha de Marengo, assinou uma trégua com a Inglaterra, a Paz de Eames. O que é isso? Estão tendo coligações estrangeiras para poder derrubar o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte não só segue vencendo, como Napoleão Bonaparte também faz acordos para poder diminuir as batalhas. E aí? O novo governo procurou sanear as finanças nacionais e organizar e adotar medidas que favorecessem a alta burguesia. Ó, o que eu estou querendo dizer? O Napoleão Bonaparte vai vencer a maior parte das batalhas dele, mas a principal inimiga, que era a Inglaterra, que poderia demorar por muito tempo,
ele chama para negociar e faz um acordo de paz, a paz de Eames. Quando ele faz isso, é justamente o momento que tem um plebiscito na França, para o povo escolher se ele vai ser um cônsul vitalício ou não. Ah, por quê? Porque o povo vê assim, caraca, o Napoleão Bonaparte não só veio de soldado e se tornou general, não só é o camada que o povo mais idolatra, como ele venceu os inimigos e acabou com as guerras externas. Então não vai ter mais a necessidade de nós continuarmos na frente de batalha, sacou? O Napoleão, nesse momento, está em ascensão. E ele sabe que a França tem que parar com as guerras, não só para ela se reconstruir, mas para ela voltar a crescer. Porque enquanto o país estiver em guerra, ele não cresce comercialmente, ele não cresce industrialmente, a não ser naquele setor bélico. E aí, Ronde? E aí, ó, principais medidas adotadas pelo consulado. Cria o Banco da França, igual se criou o Banco do Brasil para poder financiar, fomentar os financiamentos aqui, quando a família real veio para cá, em 1808, criou o Banco do Brasil, para financiar, fomentar a indústria, o comércio e qualquer coisa que você fosse fazer aqui no Brasil. O Banco da França tem o mesmo sentido. Controlado pelo Estado, se viu como agente financeiro para os projetos de industrialização da burguesia. Observa que eu falei que é um movimento liberal burguês. E assim que a burguesia se consolida no poder, ela passa a fazer e aprovar lei que beneficia ela mesma. Aqui está mais um exemplo disso. O voto censitário é mais um exemplo disso. Sacou? Criação de um novo padrão monetário, o franco, moeda francesa, hoje é euro, né, meu velho? E a sociedade de fomento à indústria, ó, visando criar facilidades para alimentar a indústria francesa. Então o camarada quer fazer a França virar uma potência industrial. E ele acreditava que se ele investisse pesado, a França poderia, num futuro, competir com a Inglaterra. E ele se equivocou grandiosamente. Aí você fala, por quê? Porque a Inglaterra iniciou esse processo 100 anos antes. Não vai imaginando que você vai fazer uma acumulação primitiva de capital em 10 anos, não vai não. Não vai imaginando que você vai fazer uma revolução industrial em 2 décadas, não vai. É um processo longo, é um processo contínuo, sacou? E aí? Promoveu uma reforma do ensino, criou os liceus, que eu te falei no começo da aula. Esses liceus servem para poder criar mão de obra capacitada, não só para o setor produtivo privado, mas também para o próprio governo, ter mão de obra qualificada que dirige, sacou? Que organiza o serviço público, educação de responsabilidade do Estado, adequando às necessidades nacionais, ó. O liceu vai servir para criar soldado, para criar trabalhador, para criar administrador, para criar político, sacou? Ou você acha que a educação que vocês têm não é direcionada? Todo o ensino médio, toda a educação que nós temos no Brasil é uma educação direcionada para o mercado de trabalho. E diga-se por passagem, existem aquelas que são muito mais direcionadas para o mercado, que são os cursos técnicos. Mas não imagine você que o ensino médio ele é de criação universal, ele tende a ser? Tende. Mas a ideia é para fazer você passar numa prova para o mercado de trabalho. É isso que a França está fazendo naquele momento. Sacou? Não é só a ideia de que o ensino serve para construir um cidadão crítico e capaz, mas também de treiná-lo, de adaptá-lo. Ou você acha que você ficar horas e horas dentro de uma sala de aula, fazendo uma tarefa repetitiva, em boa parte das vezes, não é um treinamento para o que você vai fazer o resto da sua vida no seu serviço? Sacou? É porque às vezes a gente não percebe. Às vezes você não saca. Mas estão fazendo isso com você desde que você nasceu, basicamente. Acordar cedo, fazer até tal hora, acostuma com a carga de trabalho, são tantas horas, tanta hora de ensino, tanta hora de você estudando. Está te adaptando para o mercado de trabalho no futuro. Porque se você fica à toa o tempo todo e passa do nada, meu velho, a trabalhar 8 horas, você morre. Então são anos, anos e anos e anos tentando criar uma rotina de trabalho para você poder realmente se efetivar nela. Concordada com a igreja, concordata de 1801, o Papa Pio VII, a igreja reconhecia o direito do governo sobre as terras confiscadas na Revolução. Com esses terrenos foi feita a reforma agrária. Olha como que o Napoleão Bonaparte é sinistro. Napoleão Bonaparte falou o seguinte: a igreja, você quer voltar a ter possibilidade de ser a religião número 1 da França? Então você vai fazer um acordo comigo. Você vai voltar para a França, você vai voltar a ser religião oficial, apesar de ter tolerância religiosa,
Mas Jesus Cristo não precisa da quantidade de terra que vocês têm, não. Vocês querem agradar o povo da França? Sim, nós queremos. Então você vai abrir mão das terras que vocês têm. Vocês vão ter a igreja, o templo. As terras ao entorno, não. E o Napoleão dá mole? Ao trazer a igreja católica, ele tem apoio do povo, porque o povo é católico. E ao trazer a igreja católica, aceitando ela perder as terras para fazer a reforma agrária, ele agrada mais o povo ainda. E aí eu falo com você, o povo vai ou não vai apoiar um camarada que é ditador? Vai. O povo vai ou não vai apoiar um camarada que é tirano? Vai. Tudo depende se ele agrada o povo naquele momento ou não. Se o povo é agraciado em um momento político, o povo não importa se o cara é ditador ou democrático. O povo não importa se ele é ladrão ou honesto. O povo não importa se ele é direita ou esquerda. Analisa a história inteira da humanidade, você vai ver isso. É impressionante. Os valores mudam muito de acordo com a situação de cada um. E aí, velho? E aí, em 1804, teve o Código Civil Napoleônico, né? Consolidou os ideais da burguesia. Então, se observa que é um documento consolidando o outro, né? Na verdade, os caras mudam o nome para poder falar que é meu. É mais ou menos igual, por exemplo, começou o programa de fornecimento de bolsa, igual o Bolsa Gás, depois cresce, vira Bolsa Alimentação, depois vira Bolsa Família, e hoje é Minha Renda. É o mesmo programa que mudou de nome, sacou? Então você tinha lá o caso Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela. É o mesmo programa com outro nome, para poder dar uma identidade que foi algo do meu governo, sacou? Se você for ver esse Código Civil Napoleônico, eles diferem basicamente nada do Código Civil que você viu no começo da Revolução. Olha lá, se consolida liberdades burguesas, garantidas liberdades individuais e igualdade jurídica, igual. Existência de um Estado secular, igual. Estado secular é laico. Garantida a propriedade privada, igual. Instituição do casamento civil, igual. Proibição de greves e sindicatos, igual a Lei Chapelier. Então só está confirmando coisas que já foram feitas antes, beleza? Pedro lá me colocou uma sequência de exercícios aqui, e aí você entende essa cena, ó. Olha o passo a passo que o Napoleão deu para poder conseguir ter a aprovação popular dele se tornar imperador da República Francesa. Ganha quase todas as batalhas na frente de guerra, se torna cônsul, depois se torna cônsul primeiro, depois se torna cônsul vitalício. Traz a Igreja Católica de volta para a França, cria ensino público nos liceus para todo mundo, faz reforma agrária com as terras da igreja, sacou? Olha só. E nesse momento, a pergunta é: povo, vocês me querem como seu imperador? E o povo vai falar o quê? Sim. Você já imaginou que a parada todinha, que a gente tem 3 aulas, essa vai ser a 4ª aula para terminar. Foram 3 de Revolução Francesa, nós já estamos na 4ª, que é de Era Napoleônica. 4, na verdade, de Revolução Francesa. Nós começamos derrubando a monarquia absolutista, derrubando um rei, derrubando o imperador. Olha onde nós paramos. Caraca, é mesmo, hein, velho? Teve guerra externa, guerra civil, execução de milhares de pessoas na guilhotina. O voto que virou censitário voltou a ser universal, voltou a ser censitário de novo. Escravidão que acabou, volta a existir. Burguesia que caiu, volta para o poder. Rei que foi decapitado. Para não ter mais monarquia, agora volta a ter um rei. Volta a ter um rei, não, volta a ter um imperador da República Francesa. E com um detalhe, tá? Essa imagem da coroação do Napoleão Bonaparte, ela já caiu num montão de prova de vestibular. E quase sempre ela é comparada com a imagem do Carlos Magno sendo coroado. E aí mostra 2 momentos da historiografia. Um momento onde o Carlos Magno está de joelho e o Papa em pé coloca a coroa sobre sua cabeça, dando a ideia de que a igreja estava acima do poder do monarca, ou seja, a igreja como uma instituição supranacional. E agora você tem o Napoleão Bonaparte, que se coroa. E com um detalhe, tá, velho? Esse quadro ele é cheio de onda, né? Primeiro, porque se você for ver, tem algumas coisas no quadro que o Napoleão Bonaparte pediu para incluir. Olha o Jacques-Louis David. É ele que vai fazer a maioria dos quadros da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Jacques-Louis David, o nome do cara. Coisas, por exemplo, o Papa. Está vendo que o Papa
Não sei se você consegue enxergar daí, mas o Papa está com a mão direita dele levantada aqui, tá vendo? Como se estivesse abençoando o casamento. O Papa não estava abençoando nada, o Papa ficou puto. Ah, por quê? Porque quando o Papa foi convidado, quando Napoleão Bonaparte convocou o Papa para a coroação dele, o Papa falou assim, ó, eu coroo você, vem até Roma, que era onde os papas normalmente faziam a coroação. E aí o Napoleão Bonaparte falou assim, Napoleão não vai a Roma, o Papa vem à França. E o Papa, não, vou ficar aqui, você que vai ter que vir. E o Napoleão respondeu assim, se eu tiver que ir a Roma para ser coroado aí, não será pelo senhor, será para o outro Papa, porque eu vou colocar outro no lugar. Só isso só. E aí o Papa, não, então pode deixar que eu vou até aí na sua casa e eu vou te coroar. Chegou lá, na hora que o moleque vem andando com a almofada, com a coroa, o Papa se levantou, sacou? Para poder pegar a coroa e colocar na cabeça do Napoleão. O Napoleão passou na frente do Papa, deixou o Papa nas costas dele, mandou o Papa sentar, senta aí. O Napoleão pegou a própria coroa e colocou sobre sua cabeça. E essa ideia é o que cai no montão de prova. Eu conquistei o poder. Eu vim, eu vi e eu venci. Sacou? É isso que está falando. Eu estou me coroando. Coisas que não existiam na imagem real. A mãe dele, por exemplo, aqui no fundo. Ó. A mãe dele não estava nessa cerimônia. E o Napoleão Bonaparte era um camarada apaixonado pela mãe dele. A mãe dele não gostava da mulher, da Josephine, da mulher do Napoleão Bonaparte. Não aceitava o casamento com ela, sacou? E o Napoleão Bonaparte mandou colocar a mãe dele na pintura assim mesmo, tão, não tão, para a eternidade ela vai aparecer ali. E o Napoleão Bonaparte é coroado depois de um plebiscito, o povo foi consultado e o povo falou: queremos que você se torne nosso imperador. E em 1804 ele é coroado. Pode crer? Aí eu estava falando dessa questão, ó, a respeito dele, do Papa, né? Olha lá, ó, a imagem do Papa e ele se coroando. Enem Digital de 2020. Reduzir a autoridade do clero. Quando ele faz isso, é isso que ele está fazendo. Na aula que vem, parte 2 de Era Napoleônica. Beleza? Beijo para os senhores. Tenham um bom fim de semana. Até mais. Tchau, galera. Para a gravazione.